senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da TV Senado, espectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Eu volto à tribuna na tarde de hoje, tarde e noite de hoje, para mais uma vez abordar uma importante ação do governo federal, do governo da presidenta Dilma. Trata-se do programa Mais Médicos, recentemente aprovado por essa casa, fazendo parte de um dos 5 pactos propostos pela presidenta Dilma ao povo brasileiro, naquele momento difícil das grandes mobilizações sociais, da expressão da insatisfação do nosso povo. Antes de mais nada, é importante lembrar 2 coisas. Primeira, foram vários os países no mundo que ao longo do ano passado e desse ano tiveram grandes mobilizações de massa, questionando os governos, apresentando reivindicações. E a presidenta Dilma, entre todos os governantes dos países onde essas manifestações aconteceram, foi a única que se abriu a discutir com os movimentos sociais, com as representações partidárias, mostrando a forma democrática com que atua. Segundo, entre os governantes brasileiros, foi a única que foi à televisão falar com o povo, dizer o que pensava e, ao mesmo tempo, apresentar propostas para o nosso país. Eu vejo agora vários candidatos à presidência da República a falarem das mobilizações, a questionarem o nosso governo. Eu pergunto qual deles ou delas, naquela época, foi à imprensa, foi à rua para defender qualquer ponto de vista em relação ao que estava acontecendo no nosso país. A presidenta Dilma foi e apresentou ao Brasil uma proposta de 5 pactos, os quais estão sendo religiosamente cumpridos por ela. E um deles, um dos mais importantes, é o Pacto pela Saúde. E o Mais Médicos foi uma das ações importantes do Pacto pela Saúde. O objetivo, todos sabem, melhorar a qualidade do atendimento à saúde da população e também garantir acesso ao sistema de saúde a milhões e milhões de brasileiros que hoje veem um médico de maneira esporádica. Além disso, o governo Dilma vem discutindo com o próprio Congresso Nacional a perspectiva da elevação dos recursos para a saúde. Porque mesmo com mais médicos, se nós não tivermos mais recursos, a saúde não melhora no nosso país. E eu, nesse último fim de semana, tive a oportunidade de acompanhar a chegada de 151 médicos estrangeiros à cidade do Recife. Recebemos lá o ministro, grande ministro, Alexandre Padilha, que falou à imprensa sobre o programa, e algumas horas depois recebemos os 150 médicos que fazem parte de um grupo de 2.167 médicos que a partir da próxima segunda-feira já começam a atender milhões de brasileiros nesse país, no interior e nas periferias das grandes cidades. É importante ressaltar a magnitude dessa mobilização. Foi a maior mobilização em termos logísticos realizados nesse país para o transporte de passageiros em tempos de paz. 11 aeronaves transportaram desde domingo e complementarão esse trabalho
Até o dia de hoje, mais de 2.100 médicos para as capitais do nosso país. Com esse novo contingente de profissionais, chegam aos 13 milhões o número de brasileiros cobertos pelo programa Mais Médicos, que é essa iniciativa do governo federal para garantir assistência aos desassistidos. Sabemos que nessa área da atenção básica, um profissional bem treinado, com o mínimo de infraestrutura que já existe, são capazes de resolver 80% dos principais problemas de saúde de uma comunidade. Problemas esses que, não sendo resolvidos ali na atenção básica, vão fazer com que as pessoas sejam obrigadas a procurar as UPAs, os hospitais de emergência e ajudarem na criação de enormes filas, prejudicando a qualidade do atendimento. As ações que esses profissionais vão fazer serão ações de prevenção, de orientação, de acompanhamento, para que nós possamos promover a saúde da população. Brasileiros de diferentes idades, classes sociais, terão a partir de agora acesso a um serviço que vai lhes garantir uma existência mais justa, mais produtiva e mais feliz. Esses médicos que agora chegam vão se associar a outros 1.500 que já começaram os atendimentos já há alguns dias para melhorar a vida de 5 milhões de brasileiros. Todos esses profissionais passaram durante 3 semanas por um módulo de acolhimento e avaliação antes de começarem a trabalhar. E agora têm a oportunidade de, durante uma semana a mais, conhecer o sistema de saúde de cada um dos estados onde vão trabalhar. Essa preparação é fundamental para que esses profissionais saibam para onde eles podem referenciar pacientes que eles não têm condição de resolver o problema naquele momento. Saber como funciona o SAMU, as centrais de regulação, fazendo com que possam encaminhar devidamente aqueles pacientes que necessitem de atendimento especializado. Esse novo grupo começará a trabalhar assim que passarem por essa semana de adaptação à nossa realidade. Nós entendemos também como muito importante o que o Senado e a Câmara Federal aprovaram para a medida provisória 621, que foi a possibilidade de o Ministério da Saúde fornecer os registros provisórios para que esses médicos formados no exterior possam atuar no Brasil. Assim, nenhum deles precisará ficar à espera de uma definição dos conselhos regionais de medicina. Nós, com essas autorizações provisórias, já temos 680 médicos em condições a mais de trabalhar, entre eles 196 que estavam aguardando a emissão de documentos pelos conselhos regionais de medicina. Como o objetivo do programa é exclusivamente atender a demanda por médicos, os profissionais que obtiverem a autorização provisória, válida por 3 anos, só poderão atender na unidade de saúde para onde foram designados, ou seja, o trabalho está restrito à atenção básica na rede pública. Quero destacar aqui a formação desses médicos. São homens e mulheres tecnicamente aptos a cumprirem uma missão de tanta importância. Mais ainda, são profissionais com uma formação humanista sólida e que chegam com uma forte disposição para trabalhar. Vejam, senhoras senadoras, senhores senadores, apenas durante o mês de setembro foram 320 mil consultas realizadas a mais por este programa. Só
os pacientes que receberam atendimento e foram buscar receitas nas farmácias do programa Farmácia Popular foram mais de 13 mil que foram até essas farmácias com receitas emitidas pelos profissionais vinculados a esse programa. Eu tive a oportunidade no domingo de, recebendo esses médicos cubanos em Recife, ver aquela que naquele momento foi escolhida pelos próprios médicos cubanos para ser porta-voz de todos eles, a médica Marlene Arias Rojas, que ali, respondendo a uma pergunta, disse que não somente tinha uma formação como médica generalista e já tinha trabalhado em vários países, como ela tinha um mestrado na área do atendimento à atenção básica. Portanto, são pessoas preparadas, diferentemente do que se tentou passar para a população durante a discussão dessa medida provisória. Temos também com esse programa a preocupação com o médio e longo prazo. O governo, ao propor o Mais Médicos, propôs também medidas para ampliação e a qualificação da formação médica no Brasil. Teremos mais faculdades de medicina abertas, mais vagas naquelas faculdades que já existem e a possibilidade da formação de especialistas em que todos os médicos formados terão o direito à especialização por meio da residência médica, porque nós também temos carência de médicos especialistas. E, portanto, esse relatório, elaborado pelo nobre deputado Rogério Carvalho, apoiado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que vem fazendo um trabalho elogiado não somente pelos brasileiros, mas por autoridades internacionais, por procurar garantir, especialmente ao povo pobre, o acesso ao sistema de saúde e que, com a aprovação dessa proposta, vão garantir que essas medidas de curto, de médio e de longo prazo, elas possam ser implementadas. Além do mais, o trabalho feito pelo deputado Rogério Carvalho prevê que nós tenhamos uma maior participação na formação da experiência na área da atenção básica. O período chamado de internato, correspondente a 1 ano, no último ano do curso médico, terá que ter obrigatoriamente 30% das atividades executadas no Sistema Único de Saúde, na área de emergência e de atenção básica. Além do mais, para o acesso à residência, todos os profissionais terão 1 ano ou 2 na área do atendimento em medicina geral da família e da comunidade para terem acesso a cada uma das especializações. Pois bem, o objetivo do governo é garantir aos mais de 150 milhões de brasileiros que usam exclusivamente o SUS a oportunidade de um atendimento de qualidade que chegue a todos. E o importante de tudo isso é que o Nordeste e o Norte, áreas mais pobres e mais sofridas, serão muito bem aquinhoadas com essa participação. E o mais importante, o ministro Padilha anunciou lá no domingo, em Recife, que até o final do mês de março do próximo ano, o governo federal terá garantido ao povo brasileiro o atendimento de toda a demanda apresentada pelas prefeituras do Brasil para a ocupação das vagas existentes de médicos. E, portanto, serão mais de 13 mil o número de médicos que estarão trabalhando em áreas de difícil acesso, nas pequenas cidades do interior e na periferia das grandes cidades. Eu não poderia aqui, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores,
diante da magnitude desse problema, deixar de mais uma vez registrar tudo que está sendo feito por esse governo para melhorar a vida do povo brasileiro. Diferentemente do que diz a oposição, muitas vezes aos brados de que o governo pouco tem feito pelo povo brasileiro, é o povo que responde a essas críticas. É o povo que tem a capacidade de avaliar o quanto avançamos ao longo dos 8 anos do governo Lula e agora de mais 3 da presidenta Dilma. É um país com credibilidade internacional, é um país com inflação controlada, é um país com equilíbrio fiscal, é um país com redução de desigualdades, é um país que tem conseguido crescer quando as maiores potências econômicas do mundo veem o seu futuro comprometido pela recessão, pelo desemprego e pela ampliação da pobreza. É um país que investe na infraestrutura. É um país que, diferentemente daquele que era governado pela oposição, traz estrangeiros para atender a população na área da saúde, enquanto eles traziam para cá os técnicos do FMI para dizer como a economia do Brasil deveria ser administrada e conduzida. Pois bem, o povo brasileiro sabe que temos um grande governo. O povo brasileiro sabe que precisamos continuar esse projeto que só tem trazido benefícios ao país. Mas o povo brasileiro sabe que temos que fazer mais. E quem tem a competência e a capacidade para fazer mais é quem conhece o Brasil, é quem já mudou o Brasil, é quem vai fazendo uma verdadeira revolução democrática pelo voto para fazer do nosso país um país que nos orgulha a todos, com a autoestima do povo elevada, com a democracia imperando, com a liberdade de expressão garantida para toda a população, especialmente para aqueles que muitas vezes até de uma maneira selvagem criticam o nosso governo. Esse é um governo que o povo brasileiro respeita. Esse é um governo e é um projeto que o povo brasileiro sabe que vai nos conduzir para uma nova realidade, para um novo país, para uma nova história. É importante lembrar que são 12 anos e agora 13 num universo de 513 anos de opressão, de exploração do povo, de desigualdade e de sofrimento. Por isso, esses 13 anos representam muito para a história desse país, representam a inclusão social, representam a eliminação da miséria, representam a possibilidade de um povo mais pobre, mais humilde desse país, pela primeira vez, terem oportunidade. Nós, com muito orgulho, fazemos parte desse projeto. Nós, com muita crença no futuro desse país, contribuímos e continuaremos a contribuir para que esse projeto dê certo. E o Congresso Nacional, especialmente o Senado, tem dado uma participação decisiva para isso. E eu não tenho dúvida, senhor presidente, de que ao final do 4º ano do governo da presidenta Dilma, nós teremos ainda muito para comemorar. Nós teremos ainda mais felicidade, mais alegria para o nosso povo e, acima de tudo, mais esperança para a nossa população. Obrigado pela tolerância, senhor presidente. Muito obrigado a todos os senadores e a todas as senadoras. Os cumprimentos, senador Roberto Costa, e com muita competência.